sejam muito bem-vindos à IBD Kids da Igreja Batista em Ceilândia Centro. É muito bom estar aqui com vocês, aprendendo um pouco mais sobre a vida de Jesus. Luz, câmera, ação! Chegou a hora da sua participação. Luz, câmera, ação! Luz, câmera, ação! Frase da semana. Sempre ter coragem. O milagre do cego. Havia um cego que não enxergava. Ele pedia para: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus foi lá nele. O que você quer? Aí ele falou: eu quero enxergar. Aí, puf, ele enxergou e saiu alegre. Toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2:11. Filipenses 2:11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito obrigada por você participar. Como sempre, foi lindo! Na semana passada, vimos que Jesus tem poder para realizar milagres. Ele curou um homem cego chamado Bartimeu. E com Bartimeu nós aprendemos a ter coragem de ir até Jesus pedir ajuda. Você sabia? Você sabia que o tamanho do seu antebraço é do tamanho do seu pé? Você sabia que os braços abertos medem o mesmo que a sua altura? Você sabia que o cotovelo fica na mesma altura do umbigo? Para você, muito do que falei é novidade, mas tem uma pessoa que para ele nada era novidade. Ele sabia de tudo. Histórias que Jesus contou, ensinos que ele deixou, para uma vida feliz de verdade, para uma vida feliz de verdade, para uma vida feliz de verdade. E ela está chegando, Ellen Fantastic, nos trazendo mais um episódio sobre a vida de Jesus. E hoje está fantástico. É com você, Ellen. Na cena de hoje, iremos utilizar um véu. Em certo momento, ele será rasgado ao meio. E isso não representará um momento feliz. Será um momento impactante, em que muitas pessoas que estiverem assistindo irão ficar de olhos arregalados, bem abertos. Eu quero mostrar nessa cena que Ele sabe de todas as coisas eternamente. Mesmo quando as coisas são ruins, Ele tem o controle de tudo. Ele tem um plano para toda a humanidade. E para entendermos melhor a importância do véu, precisamos estar bem atentos ao contexto de onde Jesus estava no início e por onde ele irá passar. Quer entender melhor? Fique atento. Jesus, que sabia de tudo, contou às pessoas o que elas precisavam saber. E depois disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui 2 dias vai ser comemorado a festa da Páscoa. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender e matar Jesus. Eles diziam: Não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa,
para que não haja uma revolta no meio do povo. Enquanto os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus planejavam como iriam prender e matar Jesus, Jesus estava no povoado de Betânia, na casa de Simão, conversando com seus discípulos. Então, uma mulher chegou perto de Jesus com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume muito caro, e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Ao verem aquilo, os discípulos ficaram zangados e disseram: "Que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por uma fortuna e o dinheiro dado aos pobres." Mas Jesus, sabendo o que eles diziam, disse: "Por que vocês estão aborrecidos com esta mulher? Ela fez por mim uma coisa muito boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, mas eu não. O que essa mulher fez foi perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada." Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: "Quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus?" E os chefes dos sacerdotes disseram: "Pagaremos 30 moedas de prata." E daí em diante, Judas ficou procurando uma oportunidade para entregar Jesus aos chefes dos sacerdotes. No primeiro dia da festa, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: "Onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor?" Jesus respondeu: "Vão até a cidade e procurem certo homem e digam: o mestre manda dizer: a minha hora chegou. Os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa." Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: "Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair." Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a perguntar: "O Senhor não está achando que sou eu, está?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu, pois o Filho do Homem vai morrer da maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, o Senhor está achando que sou eu, está?" Jesus respondeu: "Quem está dizendo isso é você mesmo." Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: "Peguem e comam, isso é meu corpo." Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: "Bebam todos vocês, porque isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai." Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. E Jesus disse aos discípulos: "Esta noite todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as Escrituras Sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas." Jesus continuou dizendo aos discípulos: "Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia."
Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus disse a Pedro: eu afirmo a você que isso é verdade. Nesta mesma noite, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Pedro respondeu: eu nunca vou dizer isso. Eu nunca vou abandonar o Senhor, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa que Pedro a Jesus. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi e levou consigo 3 discípulos. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse aos discípulos: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez, Jesus foi e orou, dizendo: meu Pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes que tinham sido mandadas pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que vai fazer, faça agora. Mas um dos que estavam ali com Jesus tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Aí Jesus disse: Guarde a espada. Depois Jesus disse para aquela multidão: Vocês vêm com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um bandido. Eu estava todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra o que os profetas escreveram nas Escrituras Sagradas. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Os homens que prenderam Jesus o levaram até a casa do grande sacerdote Caifás, onde estavam reunidos alguns mestres da lei e alguns líderes judeus. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio da casa do grande sacerdote. Entrou, sentou-se com os guardas para ver como aquilo ia terminar.
Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando alguma acusação falsa contra Jesus a fim de o condenar à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele. Pedro estava sentado lá fora no pátio quando uma das empregadas chegou perto dele e disse: "Você também estava com Jesus da Galileia." Mas Pedro negou diante de todos, dizendo: "Eu não sei do que é que você está falando." Saiu dali e foi para a entrada do pátio. Outra empregada ouviu e disse às pessoas que estavam ali: "Ele estava com Jesus de Nazaré." Pedro negou outra vez, respondendo: "Juro que não conheço esse homem." Pouco depois, os que estavam ali chegaram perto de Pedro e disseram: "Seu modo de falar mostra que de fato você também é um deles." Então Pedro disse: "Juro que não conheço esse homem." Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Naquele mesmo instante o galo cantou, e Pedro lembrou do que Jesus lhe tinha dito: "Antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece." Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Os soldados levaram Jesus para o palácio do governador Pilatos. Lá eles se reuniram em volta de Jesus, vestiram Jesus com uma capa vermelha, fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e puseram na cabeça de Jesus e colocaram nas mãos de Jesus um bastão. Aí eles começaram a ajoelhar diante de Jesus e caçoar, dizendo: "Viva o Rei dos Judeus!" Cuspiram na cara de Jesus, pegaram o bastão e bateram na cabeça de Jesus. Depois de terem caçoado dele, tiraram a roupa vermelha e o bastão e vestiram Jesus com as suas próprias roupas. Então seguiram para crucificar Jesus. Ainda era de dia quando começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me desamparaste?" Algumas pessoas que estavam ali correram e disseram: "Ele está chamando Elias." Uma dessas pessoas foi, molhou uma esponja no vinho comum, colocou no bastão para dar para Jesus beber. Mas outras disseram: "Espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo." Aí Jesus outra vez gritou forte e morreu. Então o véu do templo se rasgou, de cima até embaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Os túmulos se abriram e as pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas. Ele sabia de tudo. Ele sabia que era chegada a hora de partir. Jesus, por saber de todas as coisas, diz: "Não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim." Senhor Deus, obrigada por nos amar tanto. Obrigada por enviar Jesus, o seu Filho, para nos salvar. Nos ajude a confiar em Ti e em Jesus, pois é no nome dele que nós te pedimos. Amém.
Jesus se entregou pra morrer por mim, pra morrer por mim. Sentiu toda a dor que eu deveria sentir. Na cruz, Jesus me amou, até porque me amou tanto assim. Jesus me amou, até porque me amou tanto assim. Jesus me amou até o fim. 3. Hoje conhecemos uma parte da vida de Jesus que traz grande impacto. Jesus sabia tudo o que iria acontecer e ele continua sabendo tudo o que vai acontecer na nossa vida. Ah! E como foi bom receber a visita da Ellen. Acreditam que nós não nos conhecíamos pessoalmente? Pois é, conhecer uma artista como ela alegrou o nosso coração. Agora, você que está aí, vai abaixar a sua cabecinha, fechar o seu olhinho e nós vamos orar, pedindo que Deus nos ajude a confiar nele. Precisamos confiar, porque ele sabe de todas as coisas. Feche os seus olhos. Senhor, Pai, obrigado por nos amar tanto. Obrigado por enviar o seu Filho para nos salvar. Nos ajude a confiar sempre em Ti. Em nome de Jesus. Amém. E o versículo da semana é: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. João 14:1. E a frase-chave é: ele sabia de tudo. Poxa, hoje nós conhecemos uma parte da vida de Jesus muito difícil, não é mesmo? Mas nós aprendemos e entendemos também que Deus nos ama e que o seu amor por nós é tão grande que ele enviou o seu Filho Jesus, que morreu na cruz por nós. Então, essa semana, você vai fazer uma oração de gratidão ao nosso Deus por tudo que ele fez por nós, por ele ter enviado o seu Filho Jesus, e vai compartilhar com a gente, tá bom? Beijo grande pra você. Ah, acabou, galerinha. Mas olha, um beijo grandão pra você e não se esqueça, oremos uns pelos outros. Até a próxima. Tchau. Como um leão que ruge, o diabo quer nos devorar. Está buscando brechas para destruir, roubar e matar.
morte você esmagou. Tomou as chaves das mãos do diabo. Abriu minhas cadeias e me resgatou. E no terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. E lá chegou Maria Mazzucco. Ela não encontrou. O anjo lhe falou que ele não estava lá.